Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo e esse é o meu primeiro vídeo de 2021. Hoje é 4 de janeiro de 2021, espero que eu consiga postar esse vídeo ainda hoje. Se não, bom, fica para amanhã mesmo, paciência. Mas já que esse é o meu primeiro vídeo do ano, eu friso apenas um excelente 2021 para todos nós e que esse ano a gente possa ter excelentes leituras. E lembre-se da mensagem que eu coloquei aqui no vídeo anterior, no vídeo que eu postei anteriormente. Mais importante do que você cumprir metas exorbitantes de leitura, que você leia 30, 40, 50, 100 livros ao longo do ano, mais importante do que isso é você ler todos os dias e construir o hábito da leitura na sua vida. A partir daí, toda e qualquer meta não é uma questão de você se esforçar ou não para conseguir, é uma consequência, mas tem que dar um passo de cada vez, senão vai sempre se frustrar com metas que você não vai conseguir cumprir. Enfim, vamos lá. Henri Bergson, O Riso, ensaio sobre o significado do cômico. No vídeo anterior, a gente parou aqui na página 46 da minha edição, no final da parte 2. Vamos começar aqui a parte 3. Por favor, pegue a sua edição, pegue o seu livro e acompanhe a leitura comigo aqui. Comecemos pelo mais simples. O que é uma fisionomia cômica? Como se explica o ridículo de uma expressão facial? E o que nela distingue o ridículo do feio? Colocada deste modo, a questão só pode ser respondida arbitrariamente, pois, por mais simples que pareça ser, é suficientemente sutil para que se deixe abordar assim, de chofre. Será preciso começar por definir a feiura para depois procurar o que o cômico lhe acrescenta. Ora, a feiura não é mais fácil de analisar do que a beleza. Sendo assim, experimentaremos aqui um artifício do qual nos serviremos frequentemente. Radicalizaremos o problema intensificando, por assim dizer, seu efeito, até tornar sua causa visível. Exageremos, portanto, a feiura, levando-a até a deformidade, e vejamos como passar do disforme ao ridículo. É incontestável que certas deformidades mantêm em relação a outras o triste privilégio de, em certos casos, provocar o riso. Inútil aqui entrar em maiores detalhes. Peçamos apenas ao leitor que passe em revista as diversas deformidades e que, em seguida, as divida em dois grupos. De um lado, aquelas que a natureza orientou na direção do risível, do outro, aquelas que dele se separam absolutamente. Acreditamos que ele chegará à lei seguinte: pode-se tornar cômica toda deformidade que uma pessoa bem conformada for capaz de imitar. Não seria por isto que o corcunda parece um homem que tem má postura? É como se suas costas tivessem adquirido um mau hábito e, por obstinação material, por rigidez, ele tivesse persistido no hábito contraído. Procure ver apenas com os olhos, não reflita e, sobretudo, não raciocine. Esqueça-se do adquirido. Busque a impressão ingênua, imediata, original. Será justamente uma visão deste gênero que você encontrará. Terá diante de si um homem que quis se enrijecer em uma determinada atitude e, se podemos dizer assim, fazer careta com o próprio corpo. Voltemos então ao ponto que queremos esclarecer. Atenuando a deformidade risível, devemos obter a feiura cômica. E, nesse sentido, uma expressão facial risível será aquela que fará pensar em algo enrijecido, por assim dizer, congelado na mobilidade habitual da fisionomia. Um tique consolidado, uma careta permanente, eis o que veremos ali. Dirão que toda expressão facial comum, mesmo graciosa e bela, nos dá esta mesma impressão de uma compleição contraída para sempre? Mas há aqui uma importante distinção a ser feita. Quando falamos de uma beleza ou mesmo de uma feiura expressivas, quando dizemos que um rosto tem uma determinada expressão, ainda que possa se tratar de uma expressão estável, nela pressentimos a mobilidade. Ela conserva em sua fixidez uma indecisão na qual se esboçam confusamente todas as nuances possíveis do estado de alma que expressa. Assim como se pode pressentir, em certas manhãs vaporosas de primavera,
as cálidas promessas do dia. Mas uma expressão facial cômica é aquela que não promete nada mais do que dá. Trata-se de uma careta única e definitiva. Diríamos que toda a vida moral da pessoa se cristalizou nesse sistema. E é por isso que o rosto é tanto mais cômico quanto mais ele nos sugere a ideia de alguma ação simples, mecânica, na qual a personalidade seria completamente absorvida. Há rostos que parecem ocupados em chorar indefinidamente, outros em rir ou assobiar, outros em soprar eternamente um trompete imaginário. Estes são os rostos mais cômicos que existem. Neles também se verifica a lei segundo a qual o efeito é tanto mais cômico quanto mais naturalmente explicamos a sua causa. Automatismo, rigidez, compleição adquirida e conservada, eis o que nos faz rir em uma fisionomia. Efeito que ganha ainda mais intensidade quando podemos relacionar essas características com uma causa profunda, uma certa distração fundamental da pessoa, como se a alma se deixasse fascinar, hipnotizar pela materialidade de uma ação simples. Compreenderemos então o cômico da caricatura. Por mais regular que seja uma fisionomia, por mais harmoniosas que consideremos suas linhas, graciosos seus movimentos, seu equilíbrio nunca é absolutamente perfeito. Sempre poderemos discernir a indicação de um tique que se anuncia, o esboço de uma possível careta, enfim, uma deformação naturalmente acentuada. A arte quase que não sai. A arte do caricaturista consiste em apreender esse movimento, por vezes imperceptível, e torná-lo visível a todos, exagerando-o. Ele dá aos seus modelos as caretas que eles próprios fariam. Adivinha? Sob as harmonias superficiais da forma, as revoltas profundas da matéria, realiza as desproporções e deformações que devem existir na natureza enquanto veleidades, mas que não puderam se realizar, rechaçadas por uma força melhor. Sua arte, que tem algo de diabólico, ressalta o demônio que abateu o anjo. Sem dúvida, trata-se de uma arte que exagera, e, no entanto, a definimos muito mal quando lhe atribuímos o exagero como objetivo, pois há caricaturas mais fiéis do que retratos. Caricaturas nas quais o exagero é quase imperceptível e, inversamente, pode-se exagerar até o extremo sem obter um verdadeiro efeito de caricatura. Para que o exagero seja cômico, é preciso que ele não apareça como finalidade, mas como um simples meio de que se serve o desenhista para tornar manifestos aos olhos as contorções que ele vê se prepararem na natureza. É essa contorção que importa, é ela que interessa, e é por isso que se vai buscá-la até nos elementos da fisionomia incapazes de movimento, na curva de um nariz, ou mesmo na forma de uma orelha, pois a forma é, para nós, o esboço de um movimento. O caricaturista, que altera o tamanho de um nariz, mas que respeita sua forma, que o alonga, por exemplo, no sentido mesmo em que a natureza o alongara, está, na verdade, fazendo com que este nariz realize uma careta. A partir de então, o original nos parecerá ele também querer se alongar e fazer caretas. Nesse sentido, podemos dizer que a própria natureza muitas vezes obtém sucessos de caricaturista. No movimento pelo qual ela cortou esta boca, retraiu este queixo, inflou esta bochecha, parece que conseguiu realizar sua careta, ludibriando a supervisão moderadora de uma força mais racional. Rimos então de uma fisionomia que é, por assim dizer, sua própria caricatura. Em resumo, qualquer que seja a doutrina adotada pela nossa razão, nossa imaginação tem sua filosofia muito bem definida. Em toda forma humana, ela percebe o esforço de uma alma que modela a matéria, alma infinitamente flexível, eternamente móvel, desprovida de qualquer peso, por não se ver atraída pela terra. A alma comunica algo desta leveza alada ao corpo que ela anima. A imaterialidade
que deste modo passa para a matéria, é o que chamamos de graça. Mas a matéria resiste e se obstina. Ela a puxa para si, quer converter a sua própria inércia e fazer degenerar em automatismo a atividade sempre desperta desse princípio superior. Deseja fixar os movimentos inteligentemente variáveis do corpo em tiques estupidamente contraídos, solidificar em caretas duradouras as expressões mutáveis da fisionomia, enfim, imprimir na pessoa como um todo uma atitude pela qual ela pareça mergulhada e absorvida na materialidade de alguma ocupação mecânica, ao invés de se renomar incessantemente no contato com o ideal vivo. Ali onde a matéria tem sucesso em adensar exteriormente a vida da alma, em fixar um movimento, em ir, enfim, contra a graça, ela obtém do corpo um efeito cômico. Se, portanto, quisermos definir o cômico aproximando-o do seu contrário, devemos opô-lo à graça mais do que à beleza. Ele é mais rigidez do que feiura. Repetir essa frase aqui. Se, portanto, quisermos definir o cômico aproximando-o do seu contrário, devemos opô-lo à graça mais do que à beleza. Ele é mais rigidez do que feiura. Passemos do cômico das formas para o dos gestos e movimentos. Enunciemos desde já a lei que nos parece governar os fatos desse tipo. Ela se deduz facilmente das considerações que acabamos de ler. As atitudes, gestos e movimentos do corpo humano são risíveis na exata medida em que seus corpos nos fazem pensar em um simples mecanismo. Não seguiremos essa regra nos detalhes de sua aplicação imediata. Eles são inumeráveis. Para verificá-la diretamente, basta estudar de perto as obras dos desenhistas cômicos, deixando de lado o caráter caricatural, do qual já demos uma explicação particular, e também negligenciando o aspecto cômico que não é inerente ao próprio desenho. Pois, não nos deixemos enganar, muitas vezes o cômico do desenho é um cômico tomado emprestado da literatura. Quer dizer, o desenhista pode fazer, às vezes, de um autor satírico, de um autor de vaudeville, e do que rimos, assim, é muito menos dos próprios desenhos do que da sátira ou da cena de comédia que ali encontramos representadas. Mas se nos ativermos ao desenho com a firme disposição de só pensar no desenho, creio que perceberemos que o desenho é cômico, quase sempre na medida da nitidez e também da distinção com as quais nos faz ver o homem como uma marionete. Tal sugestão deve ser bastante clara. Devemos perceber nitidamente, de modo transparente, um mecanismo desmontável no interior da pessoa, mas é preciso também que a sugestão seja discreta e que um conjunto da pessoa, que teve cada um de seus membros enrijecido como peça mecânica, continue a nos dar a impressão de ser um vivo. O efeito cômico é tanto mais apreensível, a arte do desenhista é tanto mais realizada, quanto mais essas duas imagens, a de uma pessoa e a de um mecanismo, forem mais exatamente inseridas uma na outra. Nesse sentido, a originalidade de um desenhista cômico poderá se definir pelo tipo particular de vida que ele comunica a uma simples marionete. Deixaremos de lado, entretanto, as aplicações imediatas do princípio para insistirmos apenas em suas consequências mais longínquas. A visão de um mecanismo que funcionaria no interior de uma pessoa é algo que perpassa uma grande quantidade de efeitos engraçados, mas trata-se quase sempre de uma visão fugidia, que imediatamente se perde no riso que provoca. É preciso um esforço de análise e de reflexão para fixá-la. Eis, por exemplo, em um orador, o gesto que rivaliza com a palavra. Invejoso da palavra, o gesto corre atrás do pensamento e quer, ele também, servir de intérprete. Que assim seja.
Mas que então ele se restrinja a seguir o pensamento no detalhe de suas evoluções. A ideia é a coisa que brota, cresce, floresce, morre, do começo ao fim do discurso. Ela nunca para, nunca se repete. É preciso que mude a cada instante, pois deixar de mudar será deixar de viver. Que o gesto se anime, portanto, como ela. Que aceite a lei fundamental da vida, que é a de não se repetir jamais. Mas eis que um determinado movimento do braço ou da cabeça, sempre o mesmo, parece se repetir periodicamente. Se o noto, se ele chega a me distrair, se o espero, e se ele chega quando eu espero, involuntariamente vou rir. Por quê? Porque a partir de então terei diante de mim um mecanismo que funciona automaticamente. Não se trata mais da vida, mas de um mecanismo instalado na vida e que imita a vida. Trata-se do cômico. Eis porque gestos dos quais nunca riríamos tornam-se risíveis quando outra pessoa os imita. Encontraram-se explicações bastante complicadas para esse fato muito simples. Por pouco que reflitamos, no entanto, veremos que nossos estados de alma mudam a cada instante e que se nossos gestos seguirem fielmente nossos movimentos interiores, se viverem como vivemos, nunca se repetirão e, por isso mesmo, serão um desafio para qualquer imitação. Só começamos, portanto, a nos tornar imitáveis quando deixamos de ser nós mesmos. Isso significa que nossos gestos só podem ser imitados naquilo que eles têm de mecanicamente uniforme e, nesse sentido, estranho à nossa personalidade viva. Imitar alguém é extrair a parte de automatismo que ele deixou introduzir em sua pessoa. É, assim, por definição, torná-lo cômico. Pelo que não é de se estranhar que a imitação faça rir. Mas se a imitação do gesto já é risível por si mesma, ela o será ainda mais quando se esforçar para incliná-los, sem os deformar, no sentido de alguma operação mecânica. A de serrar a madeira, por exemplo, ou bater em uma bigorna, ou puxar infatigavelmente a corda de um sino imaginário. Não porque a vulgaridade seja a essência do cômico, ainda que ela de algum modo também faça parte dele, mas sobretudo porque o gesto percebido parece mais maquinal quando podemos relacioná-lo a uma operação simples, como se ele fosse mecânico de propósito. Sugerir essa interpretação mecânica deve ser um dos processos favoritos da paródia. Acabamos de deduzir a priori que, sem dúvida, os palhaços já intuíram há bastante tempo. Desse modo se resolve o pequeno enigma proposto por Pascal em uma passagem de seus pensamentos. Dois rostos semelhantes, que individualmente não fazem rir juntos pela semelhança. Diríamos o mesmo. Os gestos de um orador, que não são risíveis individualmente, fazem rir por sua repetição. É que a vida bem viva não deve se repetir. Deixa eu ler essa frase de novo. É que a vida bem viva não deve se repetir. Onde há repetição, similitude completa, pressentimos o mecânico funcionando por trás do vivo. Analise sua impressão diante de dois rostos que se parecem muito. Você perceberá que está pensando em dois exemplares tirados de um mesmo molde, ou em duas impressões do mesmo selo, ou duas reproduções do mesmo clichê, enfim, em um procedimento de fabricação industrial. Tal inflexão da vida, na direção do mecânico, é, nesse caso, a verdadeira causa do riso. E o riso será ainda mais forte se não nos apresentarmos uma cena com apenas dois personagens, como no exemplo de Pascal, mas vários, com o maior número possível, todos semelhantes entre si, que vão e vêm, dançam, passeiam juntos, assumindo ao mesmo tempo as mesmas atitudes, gesticulando do mesmo modo. Neste caso, pensamos ainda muito mais claramente em marionetes. Fios invisíveis parecem ligar braços a braços, pernas a pernas, cada músculo de uma fisionomia ao músculo análogo de outra. A inflexibilidade da correspondência faz com que a própria maleabilidade das formas se solidifique diante de nossos olhos e que tudo enrijeça mecanicamente. Tal o artifício dessa diversão um tanto grosseira. Os que a executam talvez não tenham lido Pascal,
mas certamente chegaram às últimas consequências de uma ideia sugerida no texto de Pascal. E se a causa do riso é a visão de um efeito cômico, no segundo caso, ela já o deveria ser, ainda que mais sutilmente, no primeiro. Seguindo por esse caminho, percebemos confusamente consequências cada vez mais longínquas, cada vez mais importadas também, da lei que acabamos de colocar. Pressentimos visões ainda mais fugidias de efeitos mecânicos, visões sugeridas por ações complexas do homem e não simplesmente por seus gestos. Adivinhamos que os artifícios usuais da comédia, a repetição periódica de uma palavra ou de uma cena, a intervenção simétrica de papéis, o desenvolvimento geométrico dos quiprocós podem derivar sua força cômica da mesma fonte, pelo que, talvez, a arte do comediante seja de nos apresentar uma articulação visivelmente mecânica dos acontecimentos humanos, conservando deles um aspecto exterior de verossimilhança, quer dizer, a flexibilidade aparente da vida, mas não antecipemos resultados que o progresso da análise deverá extrair metodicamente. Na próxima parte do vídeo eu continuo aqui na 5, a 3 e a 4 foram curtinhas, mas aí no próximo a gente retoma daqui. Obrigado pela sua paciência, desculpe a voz rouca de hoje, estou um pouco... estive espirrando aí nos últimos dias, mas está tudo certo. Mas a partir do próximo vídeo a gente retoma daqui. Tá bom, pessoal? Até já. Tchau, tchau.